Fala galera, beleza? Vamos lá. Bem, a questão trata o que para você? A questão citou um gerador trabalhando em potência máxima. E ele pergunta duas coisas. Ele não traz esse gráfico, eu vou fazer a demonstração do gráfico para você. E ele pergunta se um gerador trabalhando em potência máxima, que corrente elétrica ele fornece e que expressão de potência máxima é essa em função de sua força eletromotriz. Como assim, Eduardo? Vamos lá. Primeiro passo. Um gerador. Um geradorzinho simples. Onde esse gerador nós temos a força eletromotriz dele. Queria que você imaginasse isso aqui. A força eletromotriz desse gerador, o epsilon, e a resistência interna. Esse gerador, qual é a condição para que ele forneça a potência máxima? É a história da resistência interna necessitar ser igual à resistência externa. Esse gerador, você não já sabe que ele foi criado para submeter outros aparelhos a uma DDP? O que ele faz não é fornecer diferença de potencial? Ele não fornece essa diferença de potencial aqui? Você não já sabe disso? Beleza. Para que ele forneça essa DDP, ele tem que fornecer também uma corrente elétrica específica. Uma corrente elétrica que nem é tão alta e nem é tão baixa. Essa corrente elétrica aqui, ó, é metade da corrente de curto-circuito. Como assim, Eduardo? Por quê? Vamos lá. Pega a equação do gerador sobre essa tensão. Essa tensão, ela não é força eletromotriz menos resistência interna vezes corrente? Multiplica agora essa expressão do gerador pela corrente elétrica, que é o jeito que eu acho mais simples de explicar isso. Corrente elétrica vezes tensão, corrente elétrica vezes força eletromotriz e corrente elétrica vezes o produto de R vezes I. Quando você fizer isso, você vai encontrar o quê? Tensão vezes corrente, força eletromotriz vezes corrente e resistência vezes corrente. Vai ficar R vezes I ao quadrado. Ou o que você está enxergando? Epsilon vezes I é a potência total de um gerador. R vezes I ao quadrado é a potência dissipada. Então é meio óbvio que o total menos o dissipado é o fornecido. É o útil. Então eu vou substituir isso daqui pela chamada potência útil do gerador. A potência que é a útil de um gerador, ela na verdade é quem? Ela é epsilon vezes I menos R vezes I ao quadrado. Se eu acrescentar um zero aqui e escrever aqui embaixo, ó, uma função do segundo grau, porque você já enxergou que isso aqui equivale a uma função do segundo grau. Se eu escrever aqui embaixo uma função do segundo grau, ou seja, a potência útil de um gerador, ela consegue ser identificada por você como uma função do segundo grau, que é isso aqui, ó. Y é igual a x ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Ou seja, o que dá para você perceber aqui, ó? Que do jeito que nós temos aqui, isso aqui é uma função de segundo grau. E se isso aqui é uma função de segundo grau, o gráfico da potência em função da corrente tem que ser uma parábola. E se você perceber, o A da função, que é a resistência interna, que é negativo, tem a concavidade para onde? Para baixo. Indicando justamente que a tua parábola ela tem que ser ora crescente, ora decrescente. Eduardo, e por que tu colocou partindo da origem? Porque não tem termo independente, galera. O C da função é igual a zero. Então o gráfico tem que partir da parábola, tem que partir da origem, tem que ser parábola e a parábola vai ter que ter concavidade para baixo. Haverá um momento em que essa potência assumirá um valor máximo. E a partir dali, de uma corrente elétrica específica, é que a potência elétrica passa a diminuir. A potência fornecida pelo gerador, que é a útil, passará a diminuir. Então, peraí, Eduardo. Tu está querendo me dizer que um gerador sempre fornece potência variada, dependendo do que ele seja ligado? É isso mesmo. Qual é a condição para que um gerador forneça potência máxima? Que a resistência interna seja igual à externa. E nesse momento, a corrente da questão será metade da corrente que um gerador pode fornecer no máximo, que é a corrente de curto-circuito. Então, a corrente ideal para que um gerador forneça o máximo de potência, ó, é
metade da corrente de curto-circuito. Então, peraí. A corrente de curto-circuito, ICC, tem uma fórmulazinha para ela. Como é que a gente calcula? Epsilon sobre R. Então, a corrente adequada, vamos dizer assim, para o gerador fornecer potência máxima. Então, metade da questão já foi resolvida. A corrente adequada, eu vou chamá-la de linha. Essa corrente, ó, essa aqui, é metade da corrente de curto-circuito, ou seja, é ICC sobre 2. E se é ICC sobre 2, galera, é Epsilon sobre R sobre 2, que vai dar justamente quanto? Epsilon sobre 2R. Então, isso aqui nós já temos. A corrente adequada para que um gerador forneça o máximo de potência é justamente metade da corrente de curto-circuito. Epsilon sobre 2R. Beleza? Vamos ao restante. O que ele pergunta a você depois? Identifique uma fórmula, uma expressão que lhe permita calcular a potência máxima mais rápido. Então, o que a gente vai fazer? Pegar essa expressão, que é, na verdade, de potência útil, e calcular a potência máxima através dela. Como assim, Eduardo? Vamos lá. Se eu pegar essa expressão que é de potência útil de um gerador, que é Epsilon vezes I menos R vezes I ao quadrado, e substituir a corrente elétrica pelo valor que fará essa potência assumir o seu valor máximo. Ou seja, substituir essa corrente aqui, ó, por metade da corrente de curto-circuito. Por metade da corrente de curto-circuito, ou seja, por Epsilon sobre 2R. Se eu substituir isso aqui por Epsilon sobre 2R, e isso aqui por Epsilon sobre 2R, como essa continha vai ficar? Vamos fazer comigo? Ficará então, ó, a potência útil que o gerador fornece será Epsilon que multiplica Epsilon sobre 2R menos Rzinho que multiplica Epsilon sobre 2R, tudo isso ao quadrado. Cancelando, quem dá para cancelar aí, ó, dá para você cancelar. Por enquanto, nada ainda. Vamos só terminar a continha. Essa potência útil, ela termina sendo Epsilon ao quadrado sobre 2R menos Rzinho que multiplica Epsilon ao quadrado sobre 4R ao quadrado, né? Vai ficar Epsilon ao quadrado sobre 4R ao quadrado. Agora sim. Ó, esse R vai embora com esse. E eu tenho o quê? Epsilon ao quadrado sobre 2R menos Epsilon ao quadrado sobre 4R. Ou seja, é 1/2 de Epsilon ao quadrado R menos 1/4 de Epsilon ao quadrado R. Isso vai dar justamente o outro 1/4. Aí a potência útil se transformou em potência máxima que o gerador pode fornecer. Essa potência máxima, se você fizer essa subtração, ela termina sendo Epsilon ao quadrado sobre 4 vezes a resistência interna do próprio gerador. Ou seja, lembrando a você que há uma maneira de você calcular a potência máxima que um gerador fornece, de maneira mais direta, mais rápida, que é justamente usando essa expressão, que faz o gabarito da sua questão ser justamente Epsilon ao quadrado sobre 2R e Epsilon ao quadrado sobre 4R. Gabarito igual ao item C de coração. O gabarito da tua questão termina sendo o item C de coração. Bem, galera, um abraço a todos e até a próxima.